ou outras situações. Tu conheces, Senhor, e não podemos mencionar todos os nomes, mas pedimos, Senhor, que Tu possas ir ter com essas pessoas e ajudá-las, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo que nos dás. Também pedimos, Senhor, por Moçambique, que está a passar por dificuldades, o pastor Marilton e a sua família que está lá. Senhor, também pedimos, Senhor, as manifestações que há em Portugal, ou que houve esta semana, sobre isso, Senhor, pedimos que Tu possas trazer paz e possas resolver os problemas e as situações todas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, quantas pessoas estiveram aqui a semana passada? Quantas pessoas estiveram aqui a semana passada? Ok. Bem-vindo àqueles que não estiveram, então eu vou só falar. A semana passada a gente falou em quê? O que é que falamos? Ok, tentação foi o começo, mas depois entramos em outra coisa que demos mais ênfase. A prova, não é? Prova ou um teste. Quantos de nós já passamos por provas ou testes? Não é? Ali a nossa irmã está a passar por provas da escola, não é? Já acabaste? Não? Então, na escola, quando a gente está a fazer uma prova, é para saber se o professor é esperto ou se nós somos espertos. O professor diz, está aqui uma prova, é para ver se eu sou bom professor. Não é? Então, quando a gente passa por uma prova, é para saber que não é uma coisa que dura, não é? Isto aqui, antes de venderem, tiverem que fazer um teste, uma prova, para ver se isto estava a trabalhar bem ou não, não é? Podia estar a funcionar, mas não a trabalhar-se. Então, eu quero só começar e depois a gente, nesta manhã, vamos ter um testemunho. Em Gênesis 12, versículo 1 a 5. Gênesis 12, versículo 1 a 5. A gente vai ver, não sei se vamos ler tudo, por causa do tempo, nós ainda temos a ceia para tomar. Gênesis 12, versículo 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Então, Abraão, o primeiro teste que ele fez, ou a primeira prova que ele teve, foi a prova da família. A prova da família. Quantos de nós aqui, talvez éramos católicos e tivemos que ter uma prova, quando conhecemos o Senhor Jesus, tivemos que sair desse ambiente. Não é? Ou algumas pessoas são muçulmanos e para ser cristão, a pessoa tem uma prova para saber, quando a gente segue ao Senhor, as pessoas fazem troça de nós, não é? Há aqui algumas irmãs, ou há pessoas que a gente conhece que até os esposos batiam nelas porque elas vinham à igreja. Não é? Aí diziam, eu nasci assim católica, é de sempre ser assim, nunca vou mudar. E os esposos batiam nelas, fechavam as portas para elas não saírem. E às vezes elas vinham à igreja e voltavam para casa, e quando chegavam a casa comiam uma sorda, feito por o esposo, não é? Então,
quando nós queremos seguir a Jesus, às vezes há uma prova da família. Quantos nós estamos aqui, seguimos ao Senhor e talvez a nossa família não segue? E a prova de Abraão foi, ele disse, olha, arruma, prepara tudo e sai. Não é? Tens que sair. Agora, Deus disse que ele tinha que ir, mas Abraão ele não fez como Deus disse, porque Deus só quis que Abraão fosse com a esposa dele. Mas o que é que aconteceu? E Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Então, Deus só quis Abraão e a sua esposa. E o que é que ele fez? Levou parte da sua família. Quantos de nós aqui já temos sofrido por causa da nossa família? Eu sei que aqui não acontece, não é? É só na Angola que têm problemas com a família. Aqui em Joanesburgo vai tudo muito bem na casa do meu pai. Nunca tiveram problemas, não é? Mas às vezes quando a gente quer seguir ao Senhor, e não só isso, há provas que nós passamos como família, e a gente vê, e estamos a passar, e às vezes aquilo que a gente crê, a família não sempre crê da mesma maneira. Não é? Nós agora como família estamos a passar por uma prova, uma geração está a pensar coisas, porque a gente quando tem o telemóvel é uma boa coisa, mas às vezes eles começam a fazer pesquisas e depois as raposas entram. Não estou a falar no Ramaphosa, estou a falar nas raposas. Não é? E Sansão disse que temos que matar as raposas, não é? Porque as raposas podem ser perigosas. Quando a gente põe as uvas, não é? Elas vêm e estragam tudo, as raposas. E às vezes na família nós temos que decidir como Josué e dizer, eu e a minha família vamos servir o Senhor. Parece que outra vez só deste lado é que estão a ouvir. Não sei se tem que falar com o Samuel, o som daquele lado parece que está a trabalhar aí, Paula. Consegues ouvir? Fábio? Ok, então só para dizer aos irmãos, se quiserem podem dizer amém, não pagam mais, não é? Por acaso pagam menos, não é? Então, quantos de nós estamos a passar uma prova da família, não é? Quando eu estive na Escócia, estive lá e estava uma senhora que veio de Israel, e porque ela aceitou Jesus, ela estava a ser rejeitada por a comunidade dela. Eles não queriam ela mais no lar. E ela foi rejeitada e maltratada por a decisão que ela tomou. Então, o problema que Abraão fez, às vezes nós queremos mudar a coisa no nosso lar para acomodar as outras pessoas. E a gente não pode mudar o Evangelho para aceitar essas pessoas. Elas é que têm que mudar para serem aceitas por o Evangelho, se eu puder usar esse termo. Então é muito importante quando a gente vê, a palavra do Senhor diz que a gente não pode entrar em argumentos teológicos. As nossas armas são poderosas. E quais são essas armas? São as armas da oração. Não vale a pena a gente, às vezes, querer convencer-se. Eu lembro quando eu era um jovem, há uns meses atrás. O irmão está-se a rir. Eu era um jovem, era o líder dos jovens, e havia certos jovens que tinham umas ideias diferentes.
Então eu dizia, olha, tu tens que viver assim, tens que fazer isto. E eles nunca obedeceram. Depois uma vez o Espírito Santo disse a mim, Abel, eu não preciso de ti para tu convenceres as pessoas. O meu Espírito é que vai convencer-te. E aquilo foi um choque para mim, porque eu pensei que eu é que falava bem. E o Espírito Santo disse que não, eu não preciso de ti. E depois o Espírito Santo disse assim, eu quero provar a ti que eu não preciso de ti. E sabe o que é que aconteceu, irmão Fonseca? Ele disse, nesta sexta-feira, no culto de jovens, tu vais começar o culto, vais introduzir e dizer, hoje eu não vou dizer nada, mas o Espírito Santo vai convencer vocês dos vossos pecados. Então, irmã Zulmira, eu fui para o púlpito e eu comecei a oração. Eu disse, olha, eu peço desculpa, mas eu hoje não vou dizer nada. O Espírito Santo é que vai falar. E eu parei. E eu agora ali, como uma estátua, a sentir-me... E sabem o que é que aconteceu? Levantou-se um jovem e começou a chorar. Dizer, Senhor, perdoa-me. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu não sei porque é que eu fiz as coisas que fiz esta semana. E ele começou a chorar. Outra mulher, rapariga, levantou-se daquele lado, começou a falar e a pedir. Eu nem falei nada. Mas o Espírito Santo falou. E às vezes a gente quer convencer a nossa família e por acaso quando a gente fala, a gente faz mais dano. Quando a gente só vai e a gente põe-se de joelhos, a gente diz, Senhor, lembra-te do meu neto, meu bisneto, do meu filho. Senhor, e há pessoas aqui, eu dou graças a Deus para as pessoas que vêm na quinta-feira. Quantas pessoas aqui vêm na quinta-feira? Podem se pôr de pé no culto de oração. Ok? Ok, não é preciso confessar, irmã. Depois do culto pode vir confessar. Tem aqui algumas pessoas. Eu quero agradecer a estes irmãos e irmãs que vêm, e aqui há outros, não é? Que vêm, não vêm sempre. O Fábio também tem vindo e tal, e outras pessoas aqui. Podem sentar, obrigado. Mas isto são pessoas que vêm e estão a orar por os irmãos e as irmãs. Porque vocês fazem parte da sua família. E a gente já tem visto Deus operar. A nossa irmã Vina, graças a Deus, ela vem sempre com muleta, sem muleta, com espingarda, sem espingarda. Ela vem. Ok? E ela está aqui para lutar. E ela está na expectativa que o marido dela, que chama-se Tony, vai ser salvo. Mas ela continua a vir-se. Então, quais de nós estamos a passar por o problema do teste da nossa família? E depois, a seguir, há o teste da fricção. Em Gênesis 13, nós não vamos ler por causa do tempo, não vamos ler tudo. Gênesis 13, versículo 5 a 13, para aqueles que estão a escrever, para verem em casa. Gênesis 13, versículo 5 a 13. Então, Ló e Abraão tinham muito gado e tinham servos, trabalhadores que trabalhavam, mas chegou a um ponto que a água, as fontes da água não chegava para todos. Então o que é que aconteceu? Os inimigos começaram a atacar e Ló veio ter com Abraão e disse, olha, a gente já não pode viver desta maneira. Tu tens que ir deste lado e tu tens que ir para o outro lado. Eu só estou a resumir, os irmãos podem ler em casa. E o que é que aconteceu? Ló veio ter com Abraão e Abraão disse, olha, tu escolhe o que é que tu queres. E Ló olhou e viu árvores verdes e relva. E ele disse, eu tenho que escolher
aquilo parece Moçambique. Terra muito fértil, eu quero. Mas lá não começou a entrar em fricção. Quantas vezes na igreja os crentes entram em fricção? Não é? Até se o outro irmão vem a sentar na sua cadeira, eu é que paguei por esta cadeira, e aquela irmã Silva agora vai sentar-se ali na cadeira que eu comprei. E a gente depois já nem ouve o pastor Abel, já nem... Eu sei que não é aqui nesta igreja, irmã. Graças a Deus, não é? Mas quantos de nós há fricção entre os crentes? E o que é que Abraão disse? Olha, se tu queres isso, tu escolhe. Eu vou-me submeter. Eu quero focar naquilo que Deus quer para mim. Muitas vezes, a gente, por causa da fricção, não estamos no plano de Deus e começamos a desviar por causa da fricção. Este irmão fez isto ou disse aquilo quando eu entrei na igreja, ele olhou para mim, ela olhou para mim, disse isto e disse aquilo. E a gente começamos... Será que nós estamos a passar o teste da fricção? Será que a gente busca a Deus e a gente diz: Senhor, eu quero ser uma testemunha? Não só na igreja. É muito fácil na igreja cantar e dizer, não é? Irmão, você também é uma bênção para mim. Gente, é muito fácil a gente cantar isso. Mas quando há um problema, a gente muda. A gente, eu vou dizer eu, não é? Não quero ofender ninguém porque os irmãos... Mas a gente depois está a louvar e estamos conscientes que essa pessoa está lá. Não é? A gente diz, irmão, você também, menos o Manuel, é uma bênção para mim, menos a Eunice. O que seria... Deus pode abençoar a todos, menos a Eunice e o Manuel. A gente pensa assim na nossa mente. Não é? Porquê? Porque a gente tem fricção. E como é que Deus pode abençoar a sua oferta? Ele não pode. Então Abraão disse, olha, se tu queres, eu não vou deixar isso afetar o plano de Deus para a minha vida. Tu escolhes. E o que é que aconteceu? Deus abençoou o coração de Abraão e deu a ele mais do que Ló. E Ló sofreu e começou a ter problemas com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão continuou a crescer. E não, então, quando nós, em vez de a gente lutar uns contra os outros, devíamos orar, e foi isso que Abraão basicamente fez e disse, olha, se é isso que tu queres, eu oro por ti. Eu abençoo aquilo que tu escolhestes em nome de Jesus. E quem é que foi abençoado por causa disso? Foi Ló? Os irmãos sabem que a Bíblia diz que o próprio Jó, na Bíblia, se a gente for ler, eu vou ler este versículo, e depois Jó 42, versículo 10. Jó estava doente, Jó tinha problemas, tinha perdido tudo. Jó 42, 10. E ele não entrou em fricção. O que é que a Bíblia diz que ele fez? Jó 42, versículo 10. Ok? Ok, parece que a computadora... O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. O dobro. Qual é a nossa atitude quando os nossos amigos fazem troça de nós? Teu Deus que tu serves, ele agora não está a fazer nada. A gente começa a dizer, Senhor, manda os teus demónios para atacar aquela pessoa. Faz isto, faz aquilo. E o que é que a palavra do Senhor diz?
Quando o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava, qual foi a solução? A solução era oração. Eu sou um poeta e o irmão nem sabia, né? A solução era oração. Quantos de nós oramos e dizemos, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Eu lembro de uma história verdadeira. Um crente abriu um shop, vamos já dizer, aqui na rua. Isto é uma coisa que aconteceu mesmo. E ele abriu um shop e ele estava a fazer dinheiro. Depois um amigo dele ia à igreja dele, viu, ele está a fazer muito dinheiro, eu também vou abrir a mesma coisa do outro lado da rua. E ele foi abrir. E o que é que aconteceu? Esse primeiro começou a perder clientes. E ele ficou zangado e foi ter com Deus e orou e disse, Deus, eu peço e oro uma maldição sobre o negócio do amigo. E o Espírito Santo disse, não, eu quero que tu peças uma bênção sobre o negócio. E sabem o que é que aconteceu? Quando ele começou a orar e pedir uma bênção, Deus começou a abençoar a ele mais e o amigo dele depois fechou por causa de outros problemas. Quando nós usamos a oração, Deus responde. Fatima, you can in the meantime come up, thanks. Quando a gente começa a focar na oração, e às vezes não é fácil. Quantos de nós aqui talvez oramos por alguém por 20 anos, 30 anos, e parece que quanto mais a gente ora, pior essa pessoa está a ficar. Então nós, nesta manhã, temos aqui, eu vou dizer uma jovem, porque aqui neste meio ela é jovem, não é? Já conhece ela há muitos anos, nosso irmão Virgílio, naquele tempo, eu até fiz uma viagem com ele e a esposa de Durban, parece que foi, e naquele tempo a gente conhecemos, e a gente pôs tendas ao pé da praia e foi evangelizar, e daí eu comecei a conhecer a Fátima, e ela depois vai explicar a jornada dela. Ela conheceu o Senhor, mas depois ela vai em honra da nossa irmã que faleceu. Ela sempre quis fazer, mas não deu tempo, infelizmente. Mas ela hoje vem dar um testemunho e vai falar em português, como eu falo, um português sul-africano, até a gente até vai travar, não é um pouco, mas depois a gente vê, não é? Mas todos os irmãos percebem, então que Deus possa abençoar. Obrigado. Obrigada. Bom dia, queridos irmãos. Eu estou aqui hoje de manhã, cheia de alegria do Senhor, por estar na casa dele e por estar com irmãos. E com muita, muita gratidão, porque eu vou pedir de vez em quando a ajuda à Noémia, quando eu não consigo dizer uma palavra em português. Mas eu sou o produto, peço desculpa, de oração, de estar aqui. Porque eu comecei a minha vida, eu dizia sempre, eu sou católica, eu vou morrer católica. Depois comecei a namorar o filho do Virgílio e da Helena. E eu dizia sempre, eu sou católica, eu vou morrer católica. Mas com o tempo, eles evangelizaram-me e eu vim a conhecer a Jesus. E enquanto eu conhecia a Jesus, eu tinha uma família muito bonita. Tinha um bom marido, tinham 3 filhos, mas o diabo é astuto. E ele devagarinho, quando nós somos, ele quer roubar aquilo que pertence a Deus. Então a coisa principal que eu pus em baixo foi isto. É por isso que hoje em dia, isto não é só um livro. Isto é Deus a falar conosco. Isto é a palavra de Deus que nos transforma o nosso interior e renova a nossa mente. E quando eu, por causa de distrações, mas eu pus o livro embaixo e comecei a me esquecer da palavra de Deus e entrou uma amiga com 3 livros.
E ela disse-me: Fátima, tu amas a Jesus tanto, então estes livros são sobre Deus. Eu ainda não os li, mas toma. Os livros realmente pareciam que eram livros de Deus, porque eram conversas com Deus. Eu comecei a ler aquilo e eu disse: Pai, Abba Pai, eu estou confusa. O meu coração diz que isto é bom. A minha mente diz que isto não é aquilo que eu fui ensinada. O que é que a Bíblia diz do nosso coração? O nosso coração é enganador. E é por isso que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. E como eu já tinha posto isso em baixo, eu comecei a seguir as filosofias, aquelas coisas que pareciam tão bonitas e tão inteligentes, que eu olho para trás e penso: mas que estupidez, como é que eu caí naquilo? Mas é muito fácil quando a gente põe isto para baixo. E tudo começou a ser lícito. Então o pecado entrou na minha vida. E a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então, lendo aqueles livros e indo atrás de aquelas filosofias, estudando o hinduísmo, o Islam, o yoga, essas coisas todas da nova era, eu comecei a destruir o meu casamento. Os meus filhos sofreram muito. Eu até entrei em adultério com uma coisa que, enquanto eu seguia isto, eu nunca ia fazer. E por aí entrei nas trevas mesmo. E a minha vida tornou-se uma vida até que porque o diabo, ele levava, depois destruía, entrava em depressão. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado enquanto eu louvava a Jesus. E eu andei e fiz coisas, prostituí-me, porque eu fui louvar a outros deuses. Só há um Deus. Na minha comunidade em Portugal, que não é a minha comunidade, agora eu vou voltar para testemunhar e louvar a Jesus, nós dizíamos que todos os caminhos levavam a Deus, mas não é verdade. Só há um, que é Jesus, que nos leva. Mas o que é que eu estou aqui hoje por causa de... Porquê é que eu estou aqui? Depois de, se calhar, 20 e tal anos de andar, porque aquilo foi um caminho, porque eu tive uma sogra e um sogro e amigos que a Noémia bem conhece, tinham um grupo de oração que nunca pararam de orar por mim. Amém. Eles nunca desistiram. E eles, a Ruth, que a Noémia bem conhece, mandava-me coisas de Jesus e eu, delete, não quero saber. A minha sogra falava comigo e às vezes eu entrava na casa deles, do meu sogro e da minha sogra, porque eu tinha combinado que eu ia buscar ela às 10 horas e ela não estava pronta. E eu ficava tão irritada porque ela não saía de casa sem o meu sogro e a minha sogra, lerem a Bíblia e orarem. E depois eu tinha que estar ali à espera. Mas quem é que estava irritado? Era o Espírito, que não era de Deus, que estava dentro de mim. Porque quando eu me converti, graças e glória ao Senhor, que ela ainda estava viva para ver, e foi na casa dela que foi a maior alegria ela ver eu a voltar a Jesus. Amém. E os netos dela, porque infelizmente eu também tinha influenciado, como eu sou uma mãe que tem muita comunhão com os meus filhos, eu consegui influenciar eles a ir para as trevas. Então eles vieram atrás de mim. E quando eu me converti, o meu filho telefonou-me, ele não sabia o que é que estava a passar, porque Deus tem as suas propósitos, as suas maneiras, e eu fui até Balito, que é perto de Durban, a pensar que eu ia fazer um negócio com uma senhora. Mas lá encontrei um homem cheio do Espírito Santo, que conhece a palavra, e eu, arrogante, comecei a debating com ele, a comentar onde é que ele estava errado, e parece que aquilo, the scales, as lascas caíram e eu consegui ver a verdade. E eu telefonei para a minha sogra, foi ela a primeira, porque eu sabia que ela tinha orado anos por mim. E ela dizia sempre, a Fátima vai voltar, e quando ela voltar, ela vai ainda amar
e vai trabalhar para Jesus mais do que nunca. E eu telefonei para ela e eu disse, Lena, Jesus é o meu Salvador. E ela só dizia, aleluia! Com muita alegria. Então, eu sei que às vezes eu encontro irmãos com uma certa idade e eles dizem, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu só quero ir para o outro mundo. Ai, irmãos, Deus tem tempo e propósito nas todas as alturas da nossa vida. Quando nós somos jovens, temos muita energia para fazer. Mas a coisa que eu digo sempre que é mais importante é a oração. Eu peço a Deus, ensina-me a orar. Porque quando eu faço a tua vontade, eu não quero ir na minha força. Eu quero ir na tua força pelo teu Espírito Santo. Porque como o pastor estava a dizer, tu é que o convences. Não sou eu. Então, irmãos, com a vossa idade e o vosso propósito, se vocês não podem fazer mais nada, não faz mal. Todos nós podemos orar. E mesmo se a gente não vê, porque vamos passar para o outro lado, um dia vamos ver o que é que as nossas orações, porque há uma luta contra as trevas. E há the parable of that woman that insisted and insisted and insisted. I don't know the parable in Portuguese. A parábola daquela mulher que insistiu com o juiz injusto. E então nós não podemos desistir. A minha sogra e o meu sogro não desistiram. Podiam ter pensado, ela está cada vez mais pior. Quanto mais nós oramos, quanto mais loucura entra na vida desta mulher. Mas não. E outra coisa é que eu magoei eles muito, muito, muito com certas atitudes que eu fiz. Mas ela sempre me amou. Ela nunca falou mal de mim. Ela sempre me aceitou com um abraço e com muito amor. E ultimamente eu pedi perdão a ele e a ela, e ela disse-me sim. Pela primeira vez ela disse-me sim. Eu fiquei muito magoada, mas ela nunca me tinha dito isso. E eu dou louvor e graças a Deus. E às vezes quando eu fico triste, porque foi pouco tempo e ela depois foi ter com o Senhor, quando nós estivemos aqui a louvar, e estava a ser tão bom louvar aqui na presença de Jesus e de Deus, e eu pensava assim, mas eu nem consigo imaginar como é que é a Lena neste momento e está, porque ela adorava louvar. Tu sabias, não é? Meus irmãos sabiam. Ela adorava louvar Jesus. Ela neste momento está nos braços a louvar a Ele. E por causa de a oração, eu também um dia, porque eu nunca mais vou deixar, irmãos, mas é só pela graça. E nós não podemos, porque o pecado, quando a nossa carne, quando nós deixamos o pecado, foi o que eu fiz, tomar posse, aquilo cresce e cresce. E só a graça e a palavra de Deus é que pode transformar. E o diabo quer trazer muitas distrações para a nossa vida, a televisão, e isto e aquilo, mas sempre, sempre, eu não vou a lado nenhum. Se eu entro no meu carro, onde é que está a Bíblia? Porque eu posso ter 5 minutos ou 10 minutos e eu quero falar e ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus por aquilo que Ele faz, pelas pessoas que estão em oração. Não desanimem, eu só quero encorajar aos irmãos para continuarem pelas vossas famílias em oração. Amém. E nós queremos... eu estou a usar... Okay. Nós testificamos isso e o que ela está a dizer é verdade. Wait, I want to pray for you. Porque muitas vezes nas reuniões as irmãs ouviam, né? E é verdade, ela nunca falava mal. Ela podia ter razão, mas ela foi um exemplo de uma mulher de Deus, a irmã Helena, porque ela sempre falava, era a minha Fátima vai ser salva. Eu gosto muito dela, eu amo ela tem bom coração, o diabo é que tem. E nós aprendemos muito com ela, com a tua sogra. Ela foi mesmo um exemplo, foi uma sogra que sempre dizem, as sogras, mas eu acho que ela foi mais que mãe para a Fátima. E nós damos honra à irmã Helena, ao irmão Vigílio,
pelo exemplo, através dos problemas que eles têm passado como família, eles têm sido fiéis. E estamos a ver o fruto das orações. Ainda têm ali os netos, Deus vai usar os netos também. Amém? E irmãos, vamos só orar pela Fátima para que Deus agora use ela. Já vamos ficar de pé. Estendem as vossas mãos para ela. E ela agora, às vezes Deus tem que deixar nós irmos assim, como as ovelhas ranhosas. E ela agora voltou ainda com mais força e mais maturidade espiritual para servir ao Senhor, né? As coisas velhas já passaram, como o Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? E eu vou orar por ela para que Deus a possa usar. Os irmãos veem que ela tem o dom de falar também. E Deus vai usá-la para falar a esse tipo de pessoa que anda desviado, que está enganado pelo inimigo. Então vamos orar. Pai, eu te peço pela Fátima. Obrigada, Senhor, porque tu respondes às orações. Obrigada porque deste a oportunidade à irmã Helena ainda de ter a alegria. E nós sabemos que até agora no céu, Senhor, provavelmente ela está a regozijar-se, Senhor, com aquilo que tu tens feito, Pai. Eu oro a tua unção, porção dobrada sobre a Fátima. Eu oro, Senhor, que o sangue de Jesus possa protegê-la, Senhor. Que tu possas dar os dons espirituais que ela precisa. Que ela agora, nestes últimos tempos, que tu possas usar ela poderosamente. Dá-lhe o dom de discernimento, Senhor. Dá-lhe o dom de sabedoria, Senhor. Que ela quando... E, Senhor, como ela tem falado, que ela tenha aquele desejo de orar. Porque ela viu o fruto da oração na sua vida, Pai. Obrigada porque mesmo quando nós desistimos, tu nunca desistes, Senhor. Ajuda-nos a ficar firmes a orar em fé por aqueles que não te conhecem da nossa família, Pai. Em fé, sabendo que tu respondes às orações. Obrigada porque nós vimos isso nesta família, Senhor. Abençoa a Fátima, abençoa o irmão Virgílio, os seus filhos, os seus netos, Senhor, que a tua unção possa ser sobre eles também, possas usá-los para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu vou só então terminar esta parte. E talvez há aqui irmãos e irmãs que têm tido essa experiência. A Fátima confessou, vamos lá dizer, daquilo que ela passou. E quantos de nós aqui talvez já passamos, e não é preciso levantar as mãos, mas talvez os nossos filhos ou filhas estão a passar por um divórcio, não é? E a gente sabe que um divórcio é uma coisa muito violenta, se a gente puder usar esse termo, porque é. Especialmente se há crianças, filhos. Então, uma das coisas que a gente tem que saber, e como a Fátima disse, ela desviou-se dos caminhos do Senhor e entrou em outras coisas, budaísmo e essas coisas todas que, não é? Pessoas dizem hoje em dia, está a ser pregado que é uma boa coisa. Mas a nossa irmã Helena passou o teste de fricção. Ela passou o teste de fricção. Por quê? Porque normalmente, se há um divórcio, a gente já diz que é a minha ex-nora, minha ex-sogra. A gente trata essa pessoa como já não fazes parte da minha vida, mas eu não estou a dizer que a irmã nunca ficou chateada ou zangada. O irmão Virgílio é que pode, não é? Obviamente há emoções e afetou, não é? Eles, porque afetou o filho. Mas a coisa que ela fez nesta situação de fricção é que ela usou a oração. Ela usou a oração para dizer, não, isto é uma coisa diabólica, eu vou orar. E há aqui, irmãos e irmãs, e o que acontece às vezes num divórcio, não é?
Depois a Nora quer levar isto e a gente começamos a dar apoio aos nossos filhos ou à filha e olha, ele quer roubar isto, ele é um maldito homem. E a gente começa a entrar na luta verbal e o que é que acontece? Como crentes, a gente está a falhar o teste de fricção. E a palavra do Senhor é clara que nós, como crentes, temos que orar uns pelos outros. Em Tiago 5, para terminar esta parte. Tiago 5, acho que é do versículo 11. Tiago 5, versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ver aqui na minha Bíblia. Versículo 13. Desculpa, versículo 13. Diz: está aflito alguém entre vós? O que é que tem que fazer? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. A nossa irmã Helena gostava de dançar. Ela dizia: pastor, acha que com a minha idade os irmãos vão levar a mal se eu dançar em frente da igreja? Eu disse: não, irmã. Mas depois ela dizia: hoje não. Não é? Hoje não estou para dançar, não é? Estás aflito? Ou está alguém aflito entre vós? Ore. Versículo 14, o que é que diz? Está doente algum de vós? Chama os anciões da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Não é no nome do pastor Abel, nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes. Mas há aqui uma coisa. Se nós não confessarmos, e às vezes a gente guarda mágoas, guarda situações. Os irmãos sabem que os médicos dizem que muitas vezes o câncer e coisas assim têm a ver com nós estarmos com ira, zangados, falta de perdão, preocupação. A gente estamos a ativar essas coisas na nossa vida. E às vezes a gente tem coisas escondidas que temos que confessar, porque diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Não é preciso ir, aqui não diz ao Padre Inácio. Diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Sim, a gente tem que escolher as pessoas que vamos confessar, porque às vezes há pessoas que não ficam caladas e orai uns pelos outros para seres curados. E a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Okay? Mais 2 ou 3 versículos e depois eu vou terminar. Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós, em vez de ser como Elias, temos que orar o contrário. Temos que orar para chover. Precisamos de chuva. Não só espiritual, mas física. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, irmãos, há irmãos no nosso meio que precisam que nós oramos por eles. Eu vou chamar os irmãos que vão dar a ceia. E eu quero fazer algo nesta manhã, ao tomar a ceia. Desculpe, não sei se era para pôr aquilo ali, mas em todo caso. Elizabeth, não sei se ela está aqui. Não. Então eu quero que os irmãos pensem,
Há irmãos e irmãs aqui que há fricção entre o seu lar. Há irmãos e irmãs aqui que até têm fricção com pessoas na igreja. Há irmãos e irmãs aqui que estão enfermos, estão doentes e precisam das nossas orações. Há irmãos que não estão no nosso meio, várias pessoas que não estão bem de saúde e elas precisam das nossas orações. E o que é que a Bíblia diz? Orai uns pelos outros para que sareis. O nosso irmão Virgílio também está a passar agora um desafio na vida dele. Os nossos irmãos Marcos, que não estão aqui, graças a Deus, estavam a semana passada. Mais alguém? As duas Araújos. Mais quem? Não lembro agora. Ok, eu perdoo a irmã. A nossa irmã é a irmã que está sempre preocupada. Sempre telefona. Graças a Deus por pessoas assim. Então, eu quero que os irmãos, por um momento, nós vamos formar grupos de 3 ou 4 ou 5, não sei quantas pessoas estão aqui, para a gente dividir, para não levar muito tempo. Talvez 2 grupos aqui, e 2 grupos aqui, e 2 grupos ali, e 2 grupos ali. Então, 2, mais ou menos, more or less. Ok? E nós vamos orar e só rapidamente dizer, o irmão tem algum assunto? Se é o meu filho, podem só dizer o meu filho. Eu, da minha parte, peço por o meu sobrinho, a minha sobrinha, estão a passar a fase que a nossa irmã Fátima passou, de verem no internet coisas e a palavra do Senhor diz que é o evangelho de demónios que entra nos lares. Então a gente vai formar os grupos, os irmãos vão entregar primeiro e depois a gente vai formar. Podem se pôr de pé, talvez, para ser mais fácil. E a gente vai orar uns pelos outros. Vamos só virar, formar um grupo. Aqui pode ser 3 grupos, talvez. Tem ali 5 que tem aqui. Virem uns para os outros. Podem virar. Agarram na ceia, mas não vamos tomar ainda. Ok? Tem que receber a ceia primeiro. Recebam a ceia para ser mais fácil. Ok? Aqui o nosso irmão e o Fábio talvez pode se juntar aqui. Só tem... Irmão, chegue para ali, se faz favor. Irmão? O irmão chegue, junte-se aqui a este grupo. Ok. E se já tem o pão e o cálice, podem, estes irmãos aqui talvez podem virar ou chegar-se mais juntos, porque eles têm um grupo ali. Ok? Manuel talvez pode sair um pouco e só virar ali. Os outros já estão ali um grupo, vocês fazem um grupo. Manuel e ali o nosso irmão. Podem sair, talvez, saem, vão para o centro para ser mais fácil. Ok? Aqui. Betty, just form a group here with irmã Maru and fazem vocês. Podem vir aqui para o centro para ser mais fácil. Ok? Se alguém precisar de óleo para ungir alguém que está doente, temos aqui o óleo. Os anciões podem vir. Ok. Nós vamos pedir, orar uns pelos outros e vamos tomar a ceia. Vamos tomar a ceia e vamos dizer, Senhor, Tu dissestes que a gente quando toma a ceia estamos a fazer em memória de Ti. E nós vamos tomar e agora vamos orar uns pelos outros. Ok? Vamos formar os grupos e vamos orar uns pelos outros. Se houver alguém doente, vamos orar por essa pessoa. Ok? E vamos crer em nome de Jesus que essa pessoa vai ser curada. Se há alguém com problemas de família, seja filhos, vamos falar e vamos dizer, olha, eu preciso de oração por o meu filho, a minha filha. Vamos fazer um grupo. Yeah, and you guys can just form one up there. Okay, they Betty, you can just find out if there's anybody sick or family problems. Vamos pedir se alguém, Lydia, just ask if there's any problems that you need to pray. E vamos dizer, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que Tu fizestes. Em nome de Jesus, oramos, Senhor. Se alguém está doente, ore por essa pessoa.
Em nome de Jesus. Ok, alguém no grupo pode orar ou gerir o grupo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Podemos abraçar e pôr as mãos. E depois alguém vai colecionar o cálice. Obrigado, irmão. Irmão,
Ok, nós vamos terminar em oração. Podem ficar onde estão. Vamos pôr de pé, vamos levantar as mãos dos nossos irmãos. Vamos juntar a linha, se a gente puder. E vamos pedir que Deus nos possa ajudar onde há fricção no lar. Vamos pedir a Deus para Deus trabalhar nos nossos lares. Então vamos dar as mãos. Vamos ser como Arão, que levantaram as mãos de Moisés. Vamos levantar as mãos dos nossos irmãos e vamos querer, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu vês cada lar aqui representado, Senhor, onde há fricção, onde há problemas. Nós intercedemos agora, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas tocar os nossos filhos, os nossos corpos. E, Senhor, pedimos por aqueles que nos estão aqui, que estão doentes, Senhor, Tu possas ir ao lar deles, Senhor. Pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas ir falar aos corações daqueles que estão a desviar-se. Senhor, nós intercedemos por eles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar. Tenham um dia abençoado. Obrigado.